Esse aqui, ó. É Claudomiro de Moraes. Tá, então. Essa rua grande aqui no meio, estão vendo? Oi, gente. Oi, professor. E aí? Tá Esse é um. bem. Que Esse mais os é, nossos vereadores sabem mudar nome de rua aqui em Macapá. ó, esse é Claudomiro de Moraes. É interessante ver o crescimento na zona de Palafita, né? Em volta da região mais economicamente ativa. Parece franja de capilaridade de uma folha, parece uma folha mesmo. Como é que cresce a mancha urbana. Aí daqui, se dá para ver onde começa a palafita, ó, certinho. Para todos os lados aqui, né? Dá para ver para vocês o mapa na frente? Sim, professor. Aí tem um melhorzinho aqui que mostra mais de perto a região que fica em alagado. Esse é o problema de habitação urbana de Macapá atual principal, é esse. É isso aqui. Sempre foi, né? Há muito tempo já. Que é um problema ao mesmo tempo ambiental e de moradia urbana e tal. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, são 2h06 ainda. Oi, Melissa. Oi, Beatriz. Vamos ver quem fez o último trabalho aqui, agora que vocês tiveram tempo para fazer. Classroom. Eu botei a de hoje, tá? Tá aqui já. Semana passada vocês tiveram uma folguinha. E aqui é a da semana anterior. Ó, tem 14 que não fizeram ainda. Aqui tem 11. Então tem um pessoal que está na turma fazendo, mas que não fez o segundo ainda. Vai acumulando. Depois. O Aramis pelo menos está fazendo. Eu tava preocupado que ele estava devendo um trabalho em tudo quanto é disciplina minha. Vamos ver a outra aqui. Quem é que fez, quem é que não fez? A galera que entregou. Christian tá sempre nas aulas, virando. A Melissa, Michel, Sabrina, sempre a primeira a chegar. Aí aqui, pessoal que não fez. A Selene, Aramis, o Matheus. Ah, fiquem atentos aí. Eu pensei em passar 2 hoje para compensar o da semana passada. E aí, alguma notícia de Unifap essa semana? Vocês tiveram? Eu não vi nada relativo a voltar às atividades, ainda ninguém comentando. Presencial, né? Cadê? Oi, Aramis. Tava vendo o trabalho agora que tu. Israel, o que foi, Israel? Aramis, tu não fez ainda o trabalho da semana retrasada, né? Teve uma folga de uma semana aí pra tu colocar em Eu dia. fiz. Não tá aqui, tu fez da primeira semana, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Mas casado eu ainda tô fazendo ainda. Tá. Tira essa maldade do coração. Tava falando que eu tava pensando em passar 2 pra compensar o da semana passada, mas. Dá um tempinho. Esperar o pessoal entrar mais um pouco, essa é a turma mais cheia. Conseguiu ler o texto essa semana, Aramis? Eu deixei botei um pouco atrasado, mas é um texto bem curto para ler. Todos os dois são curtinhos. Da semana que vem, acho que a gente vai estudar marco regulatório. Todo projeto tem que se preocupar com o marco regulatório, que são as leis que vão ser utilizadas, que vão cuidar
da questão que vocês estão fazendo. Em geral, a lei de licitações, que tem uma nova que foi aprovada esse ano, e alguma outra legislação específica que a gente vai olhar, dependendo do que você vai fazer. Você vai mexer com infraestrutura, tem legislação ambiental também que tem que atentar. Essas coisas esses projetos que a gente vai ver hoje, todos têm EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental. A gente vai dar uma olhada rápida na legislação sobre esse assunto. Estudo de Impacto Ambiental e relatórios de impacto ambiental e a lei de licitação. A gente vai ter umas aulinhas sobre isso aí. Direito administrativo. Não sei se vocês têm direito administrativo, acho que vocês não têm. Então vai ser bem útil. Principalmente para quem for trabalhar no Estado, prestar concurso depois, não só para projeto, mas para a própria administração pública. Estamos com 16. O máximo que teve de trabalhos entregues foi 18 primeiro. Então, está até para a gente começar. Não sei se vocês notaram, os textos de hoje eles têm um viés meio forte para a esquerda, eu diria. E não de um jeito legal. Mas eu queria textos que, falassem de projetos na região norte. 2, falassem de projetos conectados com o BID e o BID. E 3, que envolvessem infraestrutura. E aí, os que eu achei melhores foram esses aí, que englobavam essas características todas. Mas, do ponto de vista teórico, eles têm problemas, porque eles são textos muito enviesados, são textos que o cara ele já quer chegar num ponto, e ele só constrói o argumento dele direcionado para aquele ponto. Não é um texto muito científico, ele não questiona as variáveis, não se pergunta se a teoria dele está dando conta daquele caso concreto ou não. Tem um texto, nos 2 textos, por exemplo, eles discutem muito realocação forçada, que não é o caso das políticas que eles estão estudando, que é a do Maranhão, do Pará e Manaus. Não são realocações forçadas. Realocação forçada é estilo Xingu, Belo Monte, onde você vai construir uma usina e todo mundo que está lá tem que sair. Querendo ou não querendo, eles têm que sair, senão vão morrer debaixo d'água. Isso é realocação forçada. Eles tentam usar um ferramental que é mais desse tipo para falar da política urbana e não casa muito bem. Porque a crítica marxista é muito mais útil na discussão dessas realocações forçadas, e no meio internacional isso aparece muito, quando a gente fala de China, principalmente. Você tem esses casos de grandes empreendimentos que tiram as pessoas de onde elas moram. Mas não é o caso do Brasil tanto. Então, fica meio fora de lugar o ferramental teórico deles. Mas tem algumas coisas interessantes ali para a gente olhar. Os casos são bem legais, principalmente no texto principal, todos os 3 são políticas habitacionais. Ligado à região de alagado, que é o típico de coisa que a gente tem aqui no Amapá. Que é o caso de Manaus, traz o caso de Manaus, traz o caso de Belém, que é um lugar onde tem muito financiamento do BID. Não sei se vocês já repararam em Belém, onde vocês andam, tem várias placas assim, de dragagem, de... Como é que chama a palavra? Que eles fazem aqui também no Igarapé das Mulheres, que vai lá uma escavadeira em cima de um barco e drenagem. Coisa de drenagem, tudo vem com financiamento. E aparece o financiamento do Banco Mundial e tal. Tem as placas, prefeitura, juntamente com o Banco Mundial. Em Belém é cheio, quando você anda na cidade, na região de Canais, você vê. E aí, para a gente ir conversando um pouquinho antes de entrar no texto mesmo, Belém é um caso muito interessante, por várias razões. Primeiro porque lá tem os piores indicadores de política urbana, de desigualdade, de violência urbana. Belém é uma das metrópoles mais complicadas do Brasil. Tem um amigo meu que trabalha no Centro de Estudos da Metrópole em São Paulo, no SEBRAP. O Centro de Estudos da Metrópole ligado ao SEBRAP, que é um instituto de pesquisa muito conhecido de São Paulo. O Fernando Henrique trabalhava lá. É um lugar bem legal. E tem vários centros de pesquisa dentro do SEBRAP, um deles é o Centro de Estudos da Metrópole. E ele fez uma comparação de vários indicadores urbanos das grandes metrópoles do Brasil. Fortaleza, Belém, Curitiba, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí ele usou umas métricas lá e ele me mostrou, ele falou assim, olha, Belém é o lugar que tem os piores indicadores, assim, de moradia, de desigualdade, uma série de coisas, violência urbana, é bem complicada a cidade. E do ponto de vista da ocupação do solo, Belém tem um desafio grande, porque Belém é quase uma ilha, a cidade de Belém, só tem uma saída
que é a rodovia Belém-Brasília, que vai para Ananindeua, a Cidade Nova, aquela saída ali. Então, porque Belém fica numa baía. Vitória tem esse mesmo problema, tá? Vitória e Florianópolis tem problemas parecidos, são todos ilhas. E aí a cidade não tem para onde crescer, ela verticaliza e vai para os subúrbios, né? Para as cidades satélites, muito. Inclusive, Espírito Santo, Vitória não é a maior cidade do Espírito Santo. A maior cidade do Espírito Santo é Vila Velha, já, se não me engano. Porque não tem para onde crescer mais. E Belém tem esses problemas com o aumento do problema de que Belém, Pará é um estado com menos recurso, Belém é uma cidade mais pobre do que Vitória. Vitória tem dinheiro do petróleo, né, que ajuda muito eles lá. Belém não tem isso. E aí Belém é cruzada por canais. É muito parecido com o Rio de Janeiro nesse ponto. O Rio de Janeiro é cruzado por morros, e aí os pobres foram expulsos para os morros em Belém, no Rio de Janeiro, e em Belém os pobres foram expulsos para os canais. Então, a cidade é atravessada por canais, nesses canais é que está a galera de baixa renda, e isso gera um problema de criminalidade que afeta a elite, porque a elite precisa cruzar de um bairro para outro, e aí o pessoal está ali dentro da cidade, né? Os criminosos, porque os criminosos estão na região de mais baixa renda, porque entram na criminalidade, porque não tem outro meio de vida mesmo, muitos deles. E aí se gera um atrito social muito forte. É diferente de São Paulo, que afastou os pobres para as franjas, né? Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste, essencialmente onde tem a população mais de baixa renda de São Paulo, nos cantos da cidade, fora, portanto, da cidade. E aí as pessoas não têm esse encontro próximo com a malacada. Em Belém você tem esse problema. A criminalidade explodiu em Belém com a desigualdade e tal, isso. E essa desigualdade passa pelos canais. Então, todas as políticas urbanas ali têm que pensar, tirar essas pessoas dali ou urbanizar aquelas regiões. Aí entra uma série de questões que a gente vai discutir com o texto. Mas é muito curioso de ver esse processo que é diferente. Cada cidade é diferente, os desafios nesse ponto de vista. Enfim, e aí você tem a malha crescendo para a rodovia e é para onde vão jogar as pessoas. Né? Isso é um pouco parecido com Macapá, não nesse nível, porque Macapá também o problema são os canais aqui. Só que Macapá não é uma ilha. Né? Macapá tem para onde crescer. E, enfim, tem essas diferenças aí. Deixa eu mostrar o texto para vocês. Alguém leu? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu iniciar? Viu alguma coisa interessante nos textos? Vamos começar por esse primeiro aqui. Deixa eu aumentar a tela. Não, esse aqui não, esse é o segundo texto. Não, esse é o segundo texto, o primeiro é esse. Reassentamentos involuntários, esse é o termo que essa literatura mais marxista usa. Não é tão involuntário assim, porque, como eu disse, as pessoas optam para entrar no programa. Essa literatura também deve muito da época dos militares, onde essas coisas eram involuntárias mesmo. O grande caso que era estudado era o caso de Águas Espraiadas, em São Paulo, onde o governo Maluf, durante a ditadura militar, fez uma grande... tirou as pessoas dali mesmo, né, para construir rodovia e ligar a zona sul de São Paulo com o centro. Para o pessoal rico que mora, né, no Brooklyn, na periferia, o que é então a periferia de São Paulo, porque é isso que os ricos fazem, eles saem do centro, né, da década de 70 para os anos 2000, eles saem do centro e vão morar um pouco nas franjas, fugindo do centro da cidade. É o que está acontecendo agora aqui em Macapá, o pessoal indo morar na rodovia, nos condomínios fechados. Depois, elas têm dificuldade para se deslocar para o centro, então elas foram morar longe, e aí, na época dos militares, isso acontecia em São Paulo, então os militares criavam políticas de favorecimento do deslocamento via carro, né, política de mobilidade carrocêntrica. Só que tinha as favelas no meio do caminho, e aí tinha programas de reassentamento involuntário mesmo, porque as pessoas tinham que sair. Né? E se não saíam, tinha até grupos meio sinistros. Aí tem um incêndio famoso na Águas Espraiadas, que reza a lenda foi patrocinado por incorporadora, pelas imobiliárias, que pagaram um grupo de jagunços para tacar fogo nas palhoças mesmo.
Então, isso é bem comum, provavelmente também deve ocorrer hoje em algum grau, mas não igual na época dos militares. Né, essa coisa truculenta da incorporação urbana. Isso é famoso no mundo inteiro. Nova York teve isso também. O pai do Trump fez fortuna assim, se aliando com a máfia de Nova York, pessoas integrantes da máfia, o próprio Trump também, para desalojar a gente e fazer incorporação imobiliária. A fortuna do pai dele foi toda feita em cima disso daí. Ele é um grande latifundiário em Nova York, a família Trump, né, de onde vem o dinheiro deles. Então, isso acontece em centros urbanos, é super comum. E aí a crítica é um pouco dessa época, por isso que se fala em reassentamento involuntário. Só que hoje em dia não é uma questão tão involuntária, não. É mais uma questão de política social mesmo. Então, as pessoas optam por sair de onde elas estão, porque é um lugar super complicado morar em alagado, né? Como é que é o nome? Tem algumas notícias de jornal que a gente vê da pessoa glorificando morar em cima da palhoça. Eu estava lendo notícia mais cedo, preparando a aula, lendo várias reportagens. Tinha uma que o sujeito falava, bem de esquerda o jornal mesmo, dizendo que o sujeito em Manaus mora na região de alagado porque lembra ele do Rio, de onde ele morava perto do Rio. Não tem pé nem cabeça. A pessoa mora ali porque está perto do emprego dela e é dentro da cidade. E não tem outro lugar para morar. Ninguém gosta de morar em cima de esgoto aberto. Meio... Tem que ter cuidado com essa romantização. Né? Então, não é tão assim voluntário. Mas tem jornal do PSTU, mas tem uma corrente de por trás disso que a crítica marxista aponta, que realmente é válida, na minha opinião, que é o fato de que tem interesse imobiliário pesado nessas políticas urbanas, de moradia urbana. Né? Em São Paulo tem muita literatura sobre esse assunto, que aponta, principalmente quando é feito pela direita, os programas de higienização do centro. Você tem um programa que o Estado vem para tirar as pessoas que moram lá, colocar elas longe de onde elas moravam. Quando a cidade é grande, isso é um problema, porque a pessoa perde acesso aos serviços públicos e ao emprego. Porque os empregos estão no centro, a pessoa vai morar lá na cidade nova, então ela não consegue mais trabalhar, ela perde o emprego, né, perde a rede de auxílio que ela tinha na comunidade onde ela morava. Isso é um problema muito sério. E aí, depois que isso acontece, é gasto recurso do Estado, de novo, recurso público, para urbanizar a região, né, botar metrô, botar pracinha, limpar o esgoto, canalizar os canais, os rios, urbanizar. E aí, depois que é feito isso, a região se valoriza, porque é uma região central da cidade, isso está ocorrendo em Belém muito, provavelmente. Eu não sei até que ponto, porque eu não estudo da área, mas o pouco que eu vi está ocorrendo em Belém. Né? Urbaniza, cria coisas tipo a Docas do Pará, para atrair turista, para atrair dinheiro, e aí você valoriza muito o lugar e gentrifica. E aí as incorporadoras entram com os projetos milionários de edifícios, de condomínios, para a classe média alta e os ricos mesmo, virem ocupar aquele espaço. Então, o resultado final é um resultado muito, muito triste, porque uma política que é feita com a desculpa de melhorar a vida do pobre, na verdade, está aumentando a desigualdade, porque tirou o pobre do centro, colocou o rico ali, e tudo isso feito com dinheiro público. Né? Não é que os ricos foram lá e gastaram dinheiro para urbanizar o lugar, o Estado fez isso. Então, é uma troca complicada. Em São Paulo, tem uma disputa nesse campo das políticas públicas entre os governos do PT e do PSDB, e tem muita gente que analisa, que faz diferença. Você tem um governo de esquerda e um governo de direita fazendo esse processo. Né? O governo de direita vai estar mais preocupado com a gentrificação, que é a ideia de... Eu não esqueci o nome que eles usam lá em São Paulo, sobre o centro, mas o resultado é essa higienização, política higienista no centro. E a esquerda não, a esquerda tem uma coisa de criar moradias no centro, moradias populares no centro, ou forçar a empreendimentos imobiliários sendo criados no centro a destacarem uma certa número de unidades de habitação para cidadãos de baixa renda, então com aluguel congelado. Então é assim, a Prefeitura de São Paulo libera uma linha de crédito para uma empresa incorporadora que quer construir um imóvel, um prédio habitacional no centro, mas a contrapartida desse crédito é que um número X de unidades vão ficar para a população de baixa renda, né, segundo contratos celebrados com a prefeitura e tudo. Né, tem que ter cuidado, porque essas pessoas
quando elas adquirem um imóvel, isso todos os programas têm, tá? Proibir que a pessoa revenda, que a pessoa pega o imóvel, pode revender e voltar a morar na Baixada. Então você diz, não pode vender por 20 anos esse imóvel aqui, esse bem que a pessoa tem. Peraí, o que o William falou? Eu não entendi muito bem, né? Eu sei que na época dos militares, os militares entravam em tudo, tá? Eles faziam política de tudo, não é porque era política social que eles não faziam, não, porque eles estavam no governo. Quando os militares estão no governo, eles fazem tudo. Então, estão na política, se eles estão na política, eles têm que fazer as políticas públicas, e aí eles entram, sim, nessas questões. Então, tem esse pano de fundo em mente, sabe? Tem essas disputas que tem uma dinâmica que é parecida com a dos reassentamentos voluntários, que ela é direcionada pelo capital, né? Todos esses textos chamam pouca atenção a isso, mas em alguns casos é feito mesmo ao arrepio da população e outros têm uma preocupação maior com a população. Então vamos olhar aqui o primeiro texto, fala reassentamento involuntário, não é tão involuntário assim, o nome já engana, porque as pessoas optam para participar dos programas de reassentamento, né? Elas não são obrigadas. Não é que nem na ditadura militar, que se você não saísse, vinha lá e tacava fogo na sua casa. Sabe a música da Palhoça? Saudosa Maloca, Maloca... Palhoça não, Maloca. Maloca, querida do... esqueci o nome do sambista paulistano. Não sei o que, Barbosa. Quem é bom de samba aí? Demônios da Garoa? Saudosa Maloca, Maloca, querida, que o cara veio e destruiu tudo. Isso é da época dos militares, eles faziam o mesmo. Ou você sai, ou a gente te tira. Hoje em dia isso não acontece. É muito mais complicado tirar pessoas de um assentamento urbano. Tem variações, às vezes o judiciário manda tirar, mas é outra história, entendeu? É anos para tirar uma pessoa pelo judiciário, não é que nem nos militares. Então, aí são 3 casos. O Promabem, que é no Belém, Prosamin, que é Manaus, e o Probacanga, que é em São Luís. Eu até tenho uns mapinhos para mostrar para vocês aqui. Todos com financiamento do Banco Mundial, né? Até o nome é parecido, porque é o Banco Mundial que põe esse nome aqui e vira tudo PRO. Mas são programas que têm escopos diferentes. O Promabem e o Prosamin são muito maiores do que o Probacanga, o de São Luís, né? O de Belém e o de Manaus são gigantescos mesmo. Mas aí vamos dar uma olhadinha no texto. Eu separei algumas partes aqui para que chamam mais atenção. Primeiro na página 3. Então, o arcabouço teórico é um pouco esse da esquerda, bem marxista mesmo, tá? Quando vocês veem Castro, o Castells, Abissaber, são todos, assim, autores bem de esquerda. E a crítica que eles fazem... cadê? Sabe-se que a mobilidade e o saneamento são ineficientes? Não é isso. Vamos descer mais. O urbanismo neoliberal. Né? E aí tem uma coisa de... Vacan, Castells, esses caras são todos assim, autores bem de esquerda mesmo, marxistas ou anarquistas. O Vacan é anarquista. Ao analisar esses programas, destaca como inicia-se um processo de redução da gestão democrática nas cidades para a transformação delas em cidades-empresas ou cidades-mercadorias, e incentiva a produção capitalista nas cidades. O processo de redução dos investimentos nas necessidades básicas dos moradores com a finalidade de priorizar objetos urbanos de interesse das grandes corporações é chamado urbanismo neoliberal. Isso aqui é peronomútil, porque o que a gente está vendo é um movimento de investimento do Estado. Não existe isso de deixar as corporações privadas tomarem conta. O próprio Estado é que está gerindo esse processo. Então, não é uma coisa que não tem tanto... Por isso que tem críticas a esse tipo de literatura, mas enfim. Esse movimento tem ampliado a exclusão social. Isso é um fato, porque, como eu falei para vocês, as pessoas que moram no centro são tiradas dali, aquela região é valorizada, e depois a classe média alta e classe rica vai entrar naquela região. Então, aumenta a exclusão mesmo, que esses moradores vão morar nas franjas da cidade. Aqui em Macapá ainda não está tão assim, porque é uma cidade onde tem mobilidade urbana ainda, não porque tenha mobilidade urbana, mas porque as coisas não são tão longe. Então, as pessoas que vão para essas políticas de habitação vão para o Macapaba, que é dentro da cidade ainda, né? Vão para o Conjunto São José, tem vários conjuntos aí sendo criados, todos na região central ainda da cidade. Então, não é tão assim, mas é uma cidade tipo Fortaleza, Belém. Belém a galera é tirada para a cidade nova.
O sujeito mora ali no São Brás e vai morar na Cidade Nova, um programa desse, entendeu? E imagina, o deslocamento é horrível. Então, o processo de exclusão social tem a ver com uma exclusão territorial. Isso tem razão. Fala. Estratificação urbana, o nome disso, né, professor? Tem vários. Denominado também, que o Milton Santos comenta muito também sobre isso. Tem Milton Santos aqui, na literatura deles. Tem o David Harvey, também é outro cara bem de esquerda. A centralização está aqui, ó, fragmentação dos direitos, nação empresarial e imobiliária, o processo de recomposição das áreas centrais para a realização de grandes projetos, inclusive ligados às atividades corporativas. Isso aqui é verdade. Né? Isso aqui a gente verifica em todos esses processos. Aqui em Macapá ainda não tem muito isso. Eu não sei o que aconteceu nesses condomínios que tem na Duca Serra, porque aquilo ali cresceu tão rápido e tem uma ação do Estado para urbanizar, mas acho que não chegaram a tirar ninguém de lá. Né? Era uma região que realmente não morava ninguém, eu não sei como é que se adquiriram aqueles imóveis ali. Né? Teve uma ação concertada entre Estado e iniciativa privada? Teve, mas não foi uma ação que tirou as pessoas que moravam ali para botar os ricos. Né? Esse processo que a gente está vendo aqui, que acontece em Belém, que aconteceu em São Paulo, acontece em Fortaleza, os grandes centros, todos envolvem tirar quem mora no lugar. Eu ainda não vi tanto isso acontecer em Macapá, ainda não tive notícia. Pode ser que esteja acontecendo, eu não saiba, mas eu não tive notícia desse processo ocorrendo aqui ainda. Empresariamento das cidades. Vamos ver o que mais temos aqui. Aí eles conectam, que eu acho complicado, a ideia de que é culpa do grande capital internacional que vem aqui tirar as pessoas através dos bancos públicos ou agências internacionais. Os bancos públicos e as agências internacionais, o BID, eles não têm essa intenção de tirar as pessoas dali, não. Quem determina o tipo de política pública que vai ser feita é o Estado brasileiro. Né? A determinação não vem do BID. Você tem que tirar as pessoas, você tem que urbanizar e tirar os pobres dali. Não, isso daí é o governo brasileiro que está fazendo a política dessa maneira e vai buscar o recurso internacional. Né? E aí, de uma certa maneira, os bancos veem com bons olhos o fato de você estar dando uma vida melhor para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão morando numa região super complicada, sujeita a doença, com problemas ambientais. Mas, assim, se o governo brasileiro fizer uma coisa diferente, o banco não vai deixar de dar o dinheiro, entendeu? Então, não é uma coisa de organização conspiratória do grande capital para tirar as pessoas dali. É o governo brasileiro que está fazendo essa escolha. É o Estado que está gerindo esse processo. Não é as instituições, o grande capital e o neoliberalismo, entendeu? É o neoliberalismo, mas é o liberalismo de um jeito mais sorrateiro. As conexões são locais, não são internacionais. As incorporadoras que têm interesses ali naquela região, que se organizam politicamente, né, com o apoio de políticos, financiando campanhas, com as grandes incorporadoras e as grandes construtoras, né, os laços de corrupção que a gente sabe que tem aí no Brasil, as Odebrecht, que tem em todo lugar. Em Nova York é a mesma coisa. Você tem uma máfia de incorporadoras e construtoras na área de engenharia civil que se viabilizam no governo para fazer as obras e desviar dinheiro público dessa maneira. Então, mas não é uma coisa ligada aos bancos internacionais, não, como eles dão a entender nessa passagem aqui. Vamos subir aqui. Deixa eu pegar a passagem que eu separei. Página 3. Embelezamento das cidades. De acordo com Santana, todos esses investimentos nos chamados embelezamento das cidades são realizados com a remoção dos moradores e com poucos recursos financeiros. No outro texto aparece numa tabela de uma maneira muito mais evidente, não sei se é uma boa tabela, porque eu não sou pesquisador a fundo da área, mas ele mostra que a maior parte do dinheiro gasto não é com habitação, não é com cadê a tabela? Essa daqui. Né? Isso aqui é um gasto com o Promabem. O Promabem é o de Belém, tá? Então, drenagem urbana é um gasto grande, que é aquela coisa de limpar os canais, porque os canais ficam muito cheios de lixo, de entulho, e aí eles alagam. Então, todas essas regiões estão sujeitas a alagamentos, e as pessoas perdem a casa, perdem as coisas direto, ainda mais agora com o aquecimento global, que o nível das águas está aumentando. Então, tem um gasto grande com drenagem, que é um gasto paliativo, né? Porque você está solucionando o sintoma sem lidar com a doença. Enquanto você não tira aquela pessoa dali ou urbaniza aquela área,
você vai ter alagamento ali. Você pode drenar esse ano, mas ano que vem, se você não drenar de novo, o alagamento volta. Então, é um gasto grande do programa. Mas se você for olhar... demais componentes: limpeza urbana, fortalecimento institucional, desapropriação e reassentamento. Isso aqui é o que é para ser o principal do programa, que é tirar as pessoas e reassentar elas em outro lugar. De acordo com a tabela desses pesquisadores aí, que eu não sei se está, porque eu estou achando muito exagerado isso aqui, só 4% do gasto do programa é com isso. A maior parte do gasto do programa é com urbanização, vias urbanas, projeto urbanístico e orla. Olha o tanto que gasta a orla. Isso aqui é a orla de Belém, né? Vocês veem ali o Ver o Rio, a própria Docas do Pará, e aí tem ali na região daquele restaurante bacana, que você sobe até numa torre, enxerga um pedação da cidade, que fica lá no Arsenal. Vocês nunca foram? É o nome, caramba. O Mangal das Garças? Mangal das Garças. Ali do lado do Mangal das Garças tem um pedaço grande que eles estavam urbanizando a última vez que eu fui, e gasta uma grana isso daí. Então, o gasto maior não é para ajudar os pobres, o gasto maior é para atrair investimento, embelezar a cidade e urbanização. Então, você realmente não está ajudando quem mais precisa. Né? Por essa tabela, olha a diferença. Então, você não está fazendo política habitacional, você está fazendo política de desenvolvimento daquela região que está depredada. E só vale a pena fazer isso porque a localização é muito boa. Esses lugares todos são centrais na cidade, né? Que Macapá não está assim ainda, mas uma hora vai estar. Se você pensar aquele canal que tem ali perto da Fabran, da Faculdade Fabran, da Estácio, Seama, ali no Laguinho, tem várias partes ali do Laguinho que são alagadas, são super complicadas, mas aquilo ali é região central na cidade. Se aquilo ali fosse urbanizado, aumentava o valor daquele troço muito, sabe? Então, pode apostar que no futuro vai ser um lugar onde vai ser feita essa mesma coisa lá, se continuar desse jeito, o mundo. Que é um lugar que ainda está precarizado, mas se você tira as pessoas e urbaniza, como nesse estilo de política, aquilo ali valoriza e começa a morar gente rica, gente de classe média alta ali querendo morar nesse lugar. Então, na verdade, você não está reduzindo a desigualdade, você está escondendo ela, você está deslocando essa desigualdade para outro lugar. É um pouco essa crítica, tá? Que é válida quando a gente pensa em projetos. Se a gente está pensando em projeto urbano para as pessoas morarem, né, seja porque você quer fazer e tem que saber como é que é feito, que você tem que ligar o empresariado, as incorporadoras, os grupos de interesse para viabilizar o recurso e conseguir gastar, seja para tentar minimizar os efeitos disso, ou pensar numa nova política de urbana, de moradia, que inclua as pessoas, né, nos mesmos lugares onde elas moravam, ou em regiões mais ou menos centrais, porque se você tira a pessoa do lugar, ela vai passar fome, ela não tem emprego, é complicado. Vamos ver a história dos programas aqui, que é legal ver. Então, o reassentamento voluntário para o BID e para o PID, tem um texto aqui rapidinho sobre os dois organismos. Para Robinson, resultados positivos podem ser obtidos quando o reassentamento involuntário se alia à reinstalação e reintegração. Acrescenta o apoio às lideranças comunitárias, tende a ampliar a capacidade de restabelecimento das relações comunitárias na área de reassentamento. É importante ter essa preocupação de tirar as pessoas e colocá-las juntas. Se é para tirar, já que você vai fazer isso, tenta mantê-las na mesma região da cidade, tenta mantê-las no mesmo prédio, no mesmo condomínio, porque você mantém esses laços comunitários que são muito importantes, porque as pessoas dependem desses laços comunitários para viver no dia a dia delas. Até vocês que são classe média e os que são mais pobres, sabem a importância que é você poder pedir para o vizinho cuidar do seu filho quando você vai trabalhar, porque não tem onde botar, porque a creche está cheia, ou coisa do tipo. Pedir uma ajuda, até as trocas econômicas, você comprar na feirinha do bairro em vez de ir no supermercado, valorizar essas relações locais é muito importante para o crescimento da comunidade. Os resultados positivos podem também ser alcançados se o realocamento, o RI, conseguirem apresentar a possibilidade de as populações terão acesso às políticas públicas. Isso aqui o Estado tenta fazer. Em Belém, não sei até que ponto, porque Belém bota o povo lá na Cidade Nova. Mas aqui em Macapá e em São Paulo também,
tem essa preocupação, tá? Aqui em Macapá eu sei porque foi deslocado todo o setor de serviços públicos para a Zona Norte, que não existiam antes, particularmente do governo federal. Isso aí é o PT pensando, porque o Macapá foi construído com Minha Casa Minha Vida. Então, teve uma conexão aí no nível federal para transportar a Justiça Federal, Polícia Federal, Ministério Público, órgãos de Estado para aquela região, para facilitar o acesso aos serviços públicos, né? UPA, escola pública, creche, você tem que ter uma ação concertada aí para prover serviços para essas pessoas. Que elas, mal ou bem, tinham acesso no centro a esse serviço, elas deixam de ter quando vão para a periferia. Então, isso é sempre pensado. São Paulo também, tá? Principalmente pelo PT, lá no centro de São Paulo, tem uma preocupação em deixar os equipamentos urbanos próximos das pessoas. Enfim, aí tem o próprio BID e o BID sabem disso, e eles mesmos pedem que seja feita essas coisas. Então, não é uma coisa assim, o grande capital que está vindo aqui destruir o Brasil, como às vezes parece no texto. No outro, mais do que nesse. Pelo menos não nos termos que eles botam. Não são os bancos que estão fazendo política para enriquecer a classe média e empobrecer o brasileiro. Eles fazem a política atrelada àquilo que o Brasil pede. E aí o que tem é isso, então eles vão e financiam. O investimento dessas organizações pautam-se, dentre outros focos, no que, segundo eles, é classificado como redução da vulnerabilidade social e ambiental de populações desfavorecidas economicamente. Então, eles estão preocupados com isso, sim, nos bancos. Destaca que os reassentamentos devem ser evitados ou, ao menos, amenizadas as circunstâncias negativas relacionadas a eles. Preocupação do Banco Mundial, não é nem do governo brasileiro. Então, esse tipo de passagem está em desconexão com a teoria deles, que diz que os bancos neoliberais vêm aqui destruir o Estado brasileiro. Pelo contrário, olha a preocupação do Banco Mundial aqui. Se o reassentamento involuntário em projetos de desenvolvimento não for complementado com medidas atenuantes, causa muitas vezes graves riscos econômicos, sociais e ambientais. Os sistemas de produção são desagregados, as pessoas se deparam com um empobrecimento quando perdem o seu patrimônio ou fontes de renda. Isso aqui é uma preocupação com o impacto da política pública. Lembra que a gente falou de impacto na segunda aula? Se você está analisando só a eficiência da política pública, você vai olhar o número de casas e o número de famílias assentadas. Se você está preocupando com o impacto, você está preocupando-se com algo maior, que é o impacto desse reassentamento na vida dessas pessoas e, portanto, olhando para a situação de emprego e de acesso ao mercado de trabalho e aos equipamentos urbanos onde elas estão indo morar. E as redes sociais que elas criaram quando elas moravam na região onde elas estão sendo desalojadas. Aqui de novo do BID. Um plano de reassentamento deve ser elaborado a fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam compensação e reabilitação adequadas. Isso é outra coisa que o governo militar não fazia e os governos democráticos fazem, só que é um valor irrisório. Tá? Se você olhar o tanto que a região se desvaloriza depois que as pessoas saem dali, é foda. E aí é um gasto duplo que o Estado tem, porque o Estado tem que pagar a indenização em valor de mercado. Então, ele tem que desapropriar a região onde vai ser construído o condomínio residencial popular, e é muito dinheiro que vai na desapropriação, porque aquilo ali é valorizado de acordo com o valor de mercado, e é justamente por isso que o Estado busca as regiões periféricas, porque é mais barato. Se eu for desapropriar o centro de Macapá, eu estou ferrado, você vai gastar uma fortuna. E aí, realmente, é uma lógica do capital. Porque a nossa Constituição fala que tem que ser pago o valor de mercado. Em outros países não é assim. Na Índia, por exemplo, tem toda uma briga lá por desapropriação que houve na segunda metade do século XX, onde o Estado não pagava o valor de mercado. Pelo contrário, quanto mais valorizado no mercado, menos ele pagava, de propósito. O governo indiano, nos anos 70, anos 60, era um governo socialista. Eles mesmos botaram na Constituição que eles estavam buscando socialismo e tal. Então, se você enfrenta essa lógica do capital, você consegue fazer uma política mais barata e que não reproduz as desigualdades. Porque o mais complicado nessas políticas é o valor da terra. E além de pagar a desapropriação do lugar onde as pessoas vão morar, você tem que pagar para as pessoas que estão sendo desalojadas um valor pela palafita delas. É isso que o Banco Mundial fala. E isso é feito, você paga lá 20 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais para a pessoa pela palafita dela, para tirar tudo com dinheiro do Estado. Só que depois que todo mundo sai, a região
urbanizada e gentrificada, aquele terreninho, aquela palafitinha que valia 20 mil reais, agora está valendo 150 mil, 200 mil, quando chega as imobiliárias para fazer os conjuntos habitacionais e tudo, como acontece em Belém, como acontece em São Paulo. Aconteceu em São Paulo, está acontecendo em Belém. Porque são regiões e áreas nobres da cidade. Se você resolver o problema da palafita, né, se você urbanizar aquilo ali vale uma fortuna. Então, essas compensações, para os pobres é pago o valor de mercado, mas é pago o valor de mercado atual, sabe-se que no futuro aquilo ali vai estar mais valorizado. Então, tem uma crueldade aqui também, tá? Mas, enfim, antigamente nem isso elas recebiam, na época dos militares. Na época dos militares, você tirava a pessoa à força e acabou. Tanto o Banco Mundial quanto o BID condicionam os financiamentos dos programas à aprovação desses planos de reassentamento. Então, eles obrigam o governo, quando ele vai fazer política urbana, a pensar no reassentamento e para onde essas pessoas vão morar. Então, elaboração de projetos que vão urbanizar uma determinada região, tem que dar conta do problema da mobilidade, da moradia, das pessoas que estão naquela região. Né? É uma coisa que eles exigem nesses programas. Vamos olhar os programas aqui rapidamente. Primeiro, o de São Luís. Esses pesquisadores são do Maranhão, então eles gostam do negócio de São Luís lá. Programa de recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida da bacia do Bacanga. Vou mostrar para vocês onde é que é a bacia do Bacanga. Eu nunca fui em São Luís, eu fui muito pequeno, não lembro como é que é. A bacia do Bacanga é essa aqui, ó. Estão vendo o mapa aí na frente? Essa região aqui, a margem esquerda, essa margem aqui. Que deve ter, sei lá, um monte de alagado, de favela aqui. Porque você nem aparece no Google Maps, mas eu aposto que isso aqui tinha gente morando. Aí tem os condomínios, já tem os condomínios aqui. Isso aqui pela cara, tem cara de residencial do governo. Tá vendo? Residencial Piancó. Então, talvez aqui no São Luís, os pesquisadores não falam, mas talvez as pessoas tenham sido realocadas para o mesmo lugar, não foram levadas para longe. Por isso que eu não gostei muito desse artigo, que eles não dão esses dados. Mas olha a cara do condomínio Piancó. Isso aqui não tem cara de coisa de classe média, não. Tem cara de condomínio do governo. Tem cara de Minha Casa Minha Vida, né? Vê se não tem. Tá? Queria ver uma plaquinha, ver se tinha. Olha, tudo cara de condomínio do governo, isso aqui. Então, imagina que essa região aqui não tinha isso. Então, de fato, eu não sei se é o caso, mas de fato, isso foi pensado, e do outro lado também, em realocar essas pessoas para a mesma região. Então, foi urbanizado e as pessoas moram no lugar, hoje em dia, numa área urbanizada. O Nordeste, a gente sabe que teve muito investimento público, tá? Na época do governo do PT, foi o lugar onde mais se investiu, né, em termos de investimento público mesmo, infraestrutura. O Nordeste cresceu a quase níveis de China durante o governo do PT, tá? Então, isso aqui pode ser um caso desses. Diferente de Belém, por isso que eu não gosto de ter, os caras não fazem comparações. Belém, as pessoas são levadas lá para Cidade Nova, para Ananindeua, não ficam no mesmo lugar. Mas aqui parece que não. Ó. Eu queria ver os mapinhas, eu acho importante. Vamos voltar aqui no... Então, essa região aqui, olha, margem esquerda do... Quer ver, ó? Margem esquerda do rio Bacanga. Margem esquerda é essa aqui, onde estão esses residenciais. Residencial Piancó 5, residencial Piancó 8, tem uma puta cara de coisa feita pelo governo do PT. E aí, em vez de tirar as pessoas daqui e botar sei lá, em outro lugar, elas ficaram na mesma região. Agora, imagina o quanto o negócio desse ser valorizado. Olha, na beira do rio, né, aqui já é a praia. Então, é um lugar muito bom mesmo, se você resolver os problemas ambientais gerados pelas pessoas morando aqui. Estou só dando uma olhada. Eu adoro mapa, eu fico olhando, deixa eu sair daqui, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos voltar para o texto. Né, processo de ocupação, pressão sobre os recursos hídricos, porque é na nascente do rio, lançamento de resíduos, poluição. Destaca-se as obras que fazem o acordo de empréstimo firmado entre a prefeitura e o BIRD, mas como eu falei para vocês na aula passada, financiado, é tudo intermediado pelo governo federal, tá? O município não pode emprestar dinheiro do BIRD, não.
A previsão de encerramento era dezembro de 2013, mas recebeu um aditivo de 22 meses. Né? Esse texto é do final de 2013, 2012, esse texto, se não me engano. Então, tem muita coisa que aconteceu de lá para cá. Essas obras devem estar todas concluídas já. Tinha inundações. Então, é um processo recente, esse aqui de São Luís. Diferente do de Belém e o de Manaus, que a gente vai ver que são processos mais antigos que estão enfrentando esse problema. E até porque são centros urbanos muito maiores do que São Luís. A secretaria, enfim, ele vai contar que a previsão do dinheiro gasto, contrapartida do município, né, se vocês estiverem curiosos, deem uma olhadinha com calma nisso aqui. Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui que eu queira frisar para vocês. Não. Página 7 é mais para frente. Agora vamos ver o de Belém, que esse é o que mais me interessava quando eu fui ler. Não tem muita informação aqui, não. Informações gerais. Eu queria ver comparações desse tipo que eu falei para vocês. Se as pessoas que estavam na região aqui de Várzea, do próprio Bacanga, continuaram lá ou foram levadas para longe. Em Belém eu sei que elas foram, porque o texto fala aqui, no outro também fala. E a gente sabe, porque a gente sabe como é que funciona Belém, né? Mas São Luís eu não sei. Mas isso dá uma comparação muito boa, percebe? A qualidade do programa que você mantém as pessoas na mesma região é muito maior do que aquela que você realoca a pessoa para longe. Aí você tem o Promabem, Promabem 2. Nos documentos tem o EIA-RIMA, que a gente vai estudar mais para frente. Todos esses empreendimentos que mexem com o meio ambiente, se você está fazendo drenagem, se você está fazendo limpeza urbana, se você está drenando alagado, fazendo algum prédio ali, você tem um impacto ambiental, tem que ter relatório de impacto ambiental que é feito pela Secretaria do Meio Ambiente ou pelo IBAMA. Isso tudo tem que estar incluído no projeto, tá? E quando você vai tirar essas licenças ambientais, você tem que pagar para o Estado. Né? Quando você está fazendo uma licitação que vai envolver o setor privado, que vai concorrer à licitação, que vai construir o edifício, ou fazer a drenagem, ou fazer a urbanização daquele pedaço, a empresa que vai concorrer na licitação, ela prevê o estudo de impacto ambiental, né, que tem que ser feito antes do processo licitatório. E esse custo do cuidado ambiental tem que estar incluído. Então, a gente vai ver como é que isso é feito mais para frente, quando a gente for estudar legislação, tá? O objetivo do reassentamento é libertar estas áreas para implantar as obras, considerando o resgate da cidadania como condição da sustentabilidade. Isso aqui é o que fala a prefeitura, sinceramente isso é verdade. Enfim, ele vai citar alguns pontos do projeto do Promabem. Essas qualidades prevê a construção, nessas localidades prevê a construção de habitações para o reassentamento. No entanto, as informações precisas sobre sobre a avaliação de moradores não são disponibilizadas. Então, não tinha esse dado quando eles fizeram a pesquisa. Eu dei uma fuçada nos sites aqui da prefeitura, tem alguma coisa de construção, sim. Qual foi a passagem que eu grifei aqui? Esgoto na cidade velha, Jurunas. Então, não é só habitação, é urbanização. Então, tem tratamento de esgoto. É a maior estação de tratamento de esgoto da Amazônia, que vai tratar a cidade velha, Jurunas, Condor, Cremação e Guamá, para não jogar os dejetos, né, direto no rio e nos canais. Mais algumas coisas aqui. Lançado edital para ampliação de unidade de referência. Cadê o negócio de cadastramento físico na Ilhabela, que é para cadastrar as pessoas que vão ter acesso aos imóveis. Cada equipe foi orientada a cadastrar... Cadê? Não é aqui, que fala que as pessoas vão ser realocadas para esses lugares aí. Programa de saneamento da Bacia Estrada Nova. Intervenção, ações e obras nos canais principais das 4 subbacias, com as ações de obras de caráter repetitivo. Estou vendo se eu acho, falando das pessoas sendo... componentes do programa, melhoria ambiental e habitacional, ações de drenagem, urbanização, reassentamento. Reassentamento é isso que eu estou interessado, que é para ver se estão tirando as pessoas dali. Reassentamento de famílias e negócios e regularização das propriedades.
Reassentamento de 269 famílias, está aqui. Então, eles tiram essas pessoas de lá e vão colocar em moradia pública, não sei aonde. Era isso. Isso aqui é o de Manaus, a gente vai já olhar o de Manaus. Famílias reassentadas. Aqui tem alguns números também, número de pessoas reassentadas, mas não tem muita comparação com o caso de São Luís que eu queria ver. Essas pessoas estão sendo reassentadas aonde? O outro texto fala que é cidade nova. E o que a gente sabe mesmo é que esses conjuntos populacionais em Belém são todos na região de Ananindeua, da Grande Ananindeua. Não é no centro, não. Isso gera os problemas todos que a gente estava comentando. Prosamin. O Prosamin é o de Manaus, 6.700 famílias, reassentamento da Bacia do Igarapés, Mestre Chico, 40. O do 40, deixa eu só mostrar um para vocês aqui. Essa região... Igarapé do 40, cadê? Deixa eu botar aqui de novo. Tá aqui, Igarapé do 40. O Igarapé é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui. E aí tem água que vaza para as casas das pessoas aqui. Então isso aqui tudo é o Igarapé do 40. Aí tirar essas pessoas daqui. Aqui é uma região industrial. Opa, deixa eu voltar aqui no texto. Implantação, já foram assentadas 2.300 famílias. E tem os dados do programa, mas, não, de novo, não faz essa comparação de para onde essas pessoas estão indo. Ó, tem PAC lá também, tem Minha Casa Minha Vida. Algo preocupante sobre o planejamento dessas realocações forçadas no âmbito do Prosamin é relatado pela equipe de avaliação do BID, que cita aqui: o ritmo de remanejamento pode vir a sofrer um processo de desaceleração devido à redução de oferta de unidades habitacionais no mercado imobiliário popular. Então, problemas do mercado imobiliário. Além disso, menciona que apenas 35% dos moradores que optaram pelo bônus de moradia, que era de R$21 mil, isso aqui é o que o governo paga para a pessoa sair da casa dela, conseguiram encontrar moradias na mesma área de origem. E 30% perderam suas rendas, pois suas atividades eram desenvolvidas nas próprias moradias. Então, é justamente o problema que esses textos gostam de apontar. A pessoa saiu de lá, mas não conseguiu achar uma casa para comprar. Nem sempre tem os conjuntos habitacionais, tá? Às vezes, vem um crédito de moradia para a pessoa comprar uma casa própria onde ela quiser na cidade. Só que, como é caro, e a pessoa não tem muito dinheiro, ela vai acabar indo comprar nas regiões mais periféricas. Então, o BID está preocupado com isso, sim, e aí ele analisa quantas pessoas conseguiram comprar casas na região próxima onde elas moravam. Enfim, o relatório do BID apontando isso sobre esse estudo. Que, de novo, eles sempre fazem estudos de acompanhamento, durante a execução do programa e após a execução do programa, para saber o impacto. Tá, esse texto é isso. Deixa eu ver se tem mais uma... É isso aqui que eu já falei para vocês. O outro texto, ele tem um tom muito mais marxista pesado e tem alguns problemas, eu acho. Esse é só sobre Belém, tá? Que é, por exemplo, ele vai mostrar que o maior gasto do BID por setor na América Latina é com reforma e modernização do Estado. E ele junta isso aqui com o programa neoliberal de destruição do Estado. E não é, justamente o contrário. Reforma e modernização do Estado é melhorar a capacidade do funcionalismo público. Então, é o contrário do que eles estão dizendo. Então, reforma e modernização do Estado não é terceirização do Estado, é aumentar as capacidades do Estado brasileiro. Um desses programas é aquele que a gente viu que tem aqui no Amapá, na gestão da Secretaria de Tributária, de recolhimento de tributos estaduais, que é um programa que o BIRD financia no Brasil todo, em várias secretarias, para dar instrumentos de gestão para o pessoal que trabalha na secretaria coletar recursos públicos, cobrar imposto das empresas, ICMS, essencialmente, e tentar uniformizar a cobrança de ICMS no Brasil todo.
Então, isso tudo aumenta as capacidades do Estado brasileiro e não desmonta o Estado brasileiro. Então, nesse sentido, falar em neoliberalismo não tem muito nem pé nem cabeça numa política dessas, né, onde você está aumentando a capacidade do Estado e não diminuindo. E aí a crítica que eles tentam fazer nesse pedaço é essa, quer ver, ó? Setores. Ó, tá aqui. Os dados investigados ratificam a noção antes apresentada de que os bancos multilaterais atuam como inteligência geral do capital. Foram levantados os dados sobre o projeto. Tarará. Em relação aos setores de projetos aprovados, a investigação aponta a prioridade do BID no setor de reforma e modernização do Estado, conforme o gráfico 1. A prioridade no tema de reforma do Estado pelo BID, sem dúvida, corrobora a análise de que os bancos multilaterais contribuem para a formação das orientações econômicas das políticas mundiais. A reforma do Estado, que implica em políticas sociais mínimas, agrava as expressões da questão social e contradiz o discurso do banco. Não! É porque os marxistas acham que a reforma do Estado é aquela coisa de desmonte do Estado, né? Estado terceirizado, joga tudo para o setor privado, isso que seria a reforma do Estado. Não é. Se você for olhar os projetos do BID de reforma do Estado, é o contrário. É aparelhamento do Estado, é treinamento dos servidores públicos, é dar recurso de informática, computador, programa de análise georreferenciada, né, treinamento para os servidores, é aumento da capacidade do Estado, não é terceirização, não. Teria que olhar com mais calma, mas em geral não é. Aquele que eu mostrei para vocês aqui no mapa não é, por exemplo. É aparelhamento da Secretaria Tributária do Estado, não é, né, terceirização de nada. Então, não necessariamente, sabe? Esses programas são muito focados porque eles são baratos de fazer, né? Você treinar servidor, comprar, dar workshop para ensinar o servidor a usar aquela ferramenta, aquele software, é muito mais barato do que construir uma usina, construir um conjunto habitacional, construir uma estação de saneamento. E aí, o Banco Mundial e o Banco Interamericano, eles têm pouco dinheiro. Então, eles às vezes privilegiam esse tipo de coisa porque é fácil de fazer e tem um impacto real na administração pública. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Reforma do Estado não é sinônimo de neoliberalismo. Pode ser, mas não necessariamente. E nos projetos do BID nunca é. É state building, eles chamam, é o contrário. Né? É dar capacidade para o Estado. Que é aquele mais para baixo que eu mostrei para vocês sobre o Promabem, que eu não sei se é verdade, mas que se foi isso aqui mesmo, eu sei que tem isso aqui, tá? E nas políticas de São Paulo, a gente sabe que foi feito muito isso. O gasto maior não é com o pobre, o gasto maior é com o rico. Se você está gastando para embelezar a orla, para atrair investimento, né, para urbanizar, mas tirando as pessoas dali, você não está gastando com a pessoa que morava lá, você está gastando com né, a classe média que vai se deslocar para essa região. E a gente sabe que em Belém teve muito disso durante os governos do PSDB. Estação das Docas, Ver o Rio. Isso aí tudo foi gasto com dinheiro público e as pessoas que moravam ali foram retiradas dali. Sem muita contrapartida. Então, pensar projeto de habitação, você tem que pensar no usuário final do projeto. E o usuário final do projeto é o morador. Para onde ele vai, como manter esses laços comunitários, como manter o emprego dessa pessoa, né, aonde vai colocar essa pessoa. Pensar no custo do projeto envolve o custo da terra. E aí, aonde você vai colocar as pessoas nessas moradias? Vale mais a pena dar crédito para elas comprarem imóveis urbanos ou vale mais a pena, sai mais barato, né, o governo construir um conjunto habitacional e botar as pessoas lá? Né, você pode ter uma política de crédito junto ao governo federal, porque o Estado mesmo não pode fazer, tá? O Estado não tem como oferecer política de crédito mais. Antigamente tinha com os bancos estaduais, os Banap, Banerj, Banespa da vida. Todos esses foram privatizados, então o governo não pode mais fazer isso. Né? Até porque os governos locais estavam roubando muito dinheiro desses bancos. Então tem que ser junto ao governo federal, para a Caixa Econômica, oferecer linha de crédito, esse tipo de coisa. Então, o que sai mais barato? Oferecer linha de crédito para essas pessoas comprarem imóveis na cidade, né, com recursos públicos, e aí sempre vem atrelado a essas pessoas não podem vender esses imóveis depois, tem um período de 20, 30 anos que a pessoa compra o imóvel, que ela não pode sair de lá,
Ou vale mais a pena você comprar um conjunto habitacional, um terreno relativamente longe do centro, um lugar mais barato, e construir moradia popular. Essa outra opção tem a segunda vantagem, que é gerar desenvolvimento na região. Porque política de engenharia civil, de construção civil, gera dinheiro, tá? Você contrata pedreiro, você contrata incorporadora, você contrata maquinário, tudo isso aí movimenta a economia local. Projetos de engenharia civil são muito bem vistos do ponto de vista de teoria do desenvolvimento keynesiana. Isso de você ter que construir casa e tal, gasta dinheiro, mas contrata pedreiro, contrata arquiteto, tudo isso daí movimenta a economia da cidade. Então tem esse subproduto que é bom. E, por outro lado, você consegue o apoio político das empreiteiras e das empresas urbanísticas que vão trabalhar para fazer esses negócios. Eles querem esse dinheiro, então eles vão facilitar. O lado negativo disso é, você coloca a pessoa longe do centro, provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente, e tem esse problema da corrupção que a gente sabe no Brasil, tem que atentar para isso também. O dinheiro que está sendo gasto, se ele está sendo bem gasto ou não, que é um problema de eficiência da política pública. Essas empreiteiras, OAS, Odebrecht, a gente sabe que muitas delas molharam a mão aí quando foram... A gente sabe da Petrobras, a gente não sabe tanto desses conjuntos habitacionais todos que foram construídos, até que ponto teve uma má gestão ou não do dinheiro público ali. É possível que não, tá? Porque construir casa não é difícil, é fácil de fazer. Já tirar petróleo do oceano é um negócio muito mais complicado. Então, é muito mais fácil você sumir com dinheiro numa política da Petrobras do que numa política dessas de moradia. Isso aqui é fácil de você saber se o cara está superfaturando. Mas só dá para saber vivendo na prática. E no Brasil a gente sempre desconfia, né? Então, são esses os desafios nos projetos dessa área, viu, gente? E que a gente vai enfrentar e tem enfrentado em Macapá muito. Não sei se ainda com financiamento de BID, mas no futuro, com certeza. Porque a gente tem muita gente que mora em alagado aqui e o tempo todo a prefeitura e o governo do estado estão fazendo essas políticas de entrega de moradia popular. Só para encerrar a aula, vamos ver aqui. Por isso que eu gostei desse mapinha do URB, ó. A gente está falando dessa galera aqui. Essas regiões ainda não são supervalorizadas, então acho que talvez por isso não tenha esse interesse tanto em fazer essas políticas de urbanização, porque ninguém quer morar no final da Claudomiro de Moraes. Então não tem esse interesse de urbanizar aqui, ou aqui, mas daqui a pouco vai ter, se continuar o crescimento da cidade do jeito que está. Vamos olhar aqui Macapá. Programa de habitação, entrega de moradias, lares de Macapá. Conjunto Janaria, não sei onde é que fica esse conjunto, vamos ver onde é que é. Vocês estão me ouvindo? O Janaria fica fazendinha. Percebe que está indo para longe? Se bem que a fazendinha é um lugar bacana de morar, né? É bacana lá. Só que o ruim é para a pessoa arrumar emprego depois, né? Para ela vir trabalhar na cidade. Exato. A não ser que ela trabalhe na indústria do turismo, lá na fazendinha, ela tem muita dificuldade de se deslocar. Já estão botando as pessoas lá na Casa do Chapéu aqui. Antigamente não era assim. O Macapaba, o São José, aquele que tem lá no Novo Britizal, como é que chama? Tem um conjunto grande do governo federal no Novo Britizal. O Açucena. Todos esses são... Fala. Onde eu moro, no Açucena. Então, pronto, são todos dentro da cidade ainda. Agora você vai botar o caboclo na fazendinha, porra, aí tá foda. Tem um conjunto também ali atrás na Zona Norte. Aonde que é? Da Polícia Federal. É uma Macapaba, não é? Não. É um novo, outro. Eu não sei o nome, mas eu sei que tem uma habitação lá, inclusive é do governo a obra. E está em fase de construção ainda, segunda etapa. Entendi. Mas ali ainda é dentro da cidade, né? Ali ainda é dentro da cidade. Tem os equipamentos urbanos e tal, fazendinha começa a complicar. Teve gente que levantou a mão, acho que foi o Vinícius, professor. Eu não vi. Fala, Vinícius. Eu ia dizer que era lá perto da rotatória lá, a fazendinha, né? Mas eu acho que tem a questão também
Bioparque que é pra lá. Do que fica para lá? Bioparque. É de perto. Tá, mas o bioparque é coisa para classe média. O cara não vai só. Eu tô pensando em emprego, onde é que a pessoa vai trabalhar. É bacaninha ter o bioparque ali do lado. Mas, assim, o mais importante para essas pessoas é manter o emprego delas, ou elas terem oportunidade de trabalho. Acho que uma coisa que é muito importante pontuar é justamente o desequilíbrio funcional que a gente vai ter por conta dessa falta de planejamento urbano. A questão de distribuição de energia, por exemplo, é um ponto muito importante. Muitos desses lugares eles estão sendo colocados com gatos, por exemplo. A maioria das casas são gatos que eles fazem porque não tem a chegada. Tem muitas casas, na verdade. Não estou falando dos conjuntos habitacionais. Falando dos conjuntos habitacionais. Isso aí não tem gato, não. Eu estou falando das pessoas que estão se isolando e moram na área de ressaca. Ah, sim. Então, não, mas a política... Para tirar essas pessoas daí. É para tirar as pessoas desse lugar. Mas o ponto é que a falta dessas políticas, ela meio que cria isso. Tipo, exatamente. As pessoas se aglomerarem ali. E aí, um dos efeitos é que, dessa falta de política, eu acho que foi em 2012, eu nem lembro exatamente qual foi o ano, mas teve, justamente por causa desse crescimento desproporcional no PREP, que a gente teve um incêndio lá. Um incêndio lá no Garapé das Mulheres, né? E aí, por causa desse incêndio, eles vieram para cá, para Oscar Santos, que é perto de onde eu moro. Oscar Santos, que foi justamente um refúgio. Já estava em construção Oscar Santos, e a alternativa que a prefeitura achou foi realocar parte dessas pessoas que perderam as casas no incêndio para irem para Oscar Santos. Como é que é isso aí? Deixa eu ver. É interessante a gente ver isso, porque o Macapá segue crescendo de forma desproporcional. O Perto de Socorro voltou a crescer de forma desproporcional também. E aí, será que a gente vai ter esses gargalos, assim, tipo, dar essa sorte de ter algum projeto habitacional andando, correndo, assim, caso dê alguma coisa desse tipo? Porque é tudo um conjunto, não é só construir a casa, não é só mas fazer a gestão sobre o impacto ambiental, ter noção de como é que vai chegar a energia ali, ter noção de como é que vai chegar o saneamento básico ali, saneamento básico em Macapá, no Brasil como um todo. Macapá é péssimo, né? Macapá é horroroso o saneamento básico. É bem complicado. O estado é Macapá como um todo, o Brasil também, parte da região norte. E essa aula foi urbanizada toda recentemente, né? Pelo governo do Clécio. Sim. Então, essa região se valorizou, em tese. Enfim, tem que ver essas coisas todas. O caso da energia, quando você vai pensar moradia, você tem que pensar na energia elétrica e no saneamento, com certeza. O modelo do conjuntão habitacional resolve todos esses problemas ao mesmo tempo, porque vai ter energia, vai ter saneamento, tudo, senão não constrói. Mas, ao mesmo tempo, cria esse outro problema, que é botar a pessoa muito longe, e aí ela perde acesso ao emprego, às redes sociais dela, né? Mas você resolve o problema. Se você fizer uma política de moradia que não seja via conjuntão, mas via financiamento da pessoa comprar a sua casa, por exemplo, então você tira a pessoa, né, da região, sei lá, do Garapé das Mulheres. Cadê o Garapé das Mulheres? Professor, fala. O Oscar Santos ele fica na Zona Norte, perto da rodovia do Curiaú. É o conjunto Oscar Santos que tem. É conjunto Oscar Santos. Eu achei uma rodovia Oscar Santos, uma rua Oscar Santos aqui. Conjunto Oscar Santos. Professor? Fala. Só complementando o que o Matheus está falando, acho que a mesma política de assistência pública, social, né, que a prefeitura utilizou em relação a essa habitação Oscar Santos, eles usaram esse mesmo método com esse conjunto aqui no Beirol, que é muito perigoso. Mucajá. Mucajá, isso. Obrigada. O Mucajá. Os moradores do Mucajá eram aquelas famílias que ficavam encostadas ali naquele muro do Sesc. Sei. Logo embaixo, assim. Aí, então, a prefeitura mobilizou todo o pessoal e construiu, né, com recurso do PAC. E a vantagem é que construiu onde eles moravam, não botou eles para morar longe. Botou eles para morar onde eles estavam. Está bem localizado isso. Só que, assim, na minha opinião, o erro foi não ter esse cuidado da questão, acho que caberia a assistência social, né? Fazer essa triagem. Eles até têm, cara, tem política urbana ali, tem a PM do lado. Peraí, alguém está querendo entrar na sala.
é que aí é outro problema, que não é o problema da habitacional, é o problema da segurança pública. Aquelas pessoas que moravam naquele barraco cometiam crimes, né, direto ali, e aí botaram elas no conjunto habitacional, elas não vão deixar de cometer crime porque elas estão dentro do conjunto habitacional. O Macapaba, ele tem uma guarita da Polícia Civil dentro do Macapaba hoje em dia, tem uma mini delegacia dentro do Macapaba. A guarita do Macapaba é uma delegacia agora já, porque é muito criminoso que mora lá dentro. É a mesma coisa do Mucajá. Mas, assim, do ponto de vista... Se você tirasse aquelas pessoas todas dali e espalhasse pela cidade... Travou. Porque elas iam precisar... Travou? Voltou. Travou. Voltou? Pô, deixa eu voltar, então, o que eu estava dizendo. Tudo bem, mas a gente tem que pensar no que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. Essa política do Mucajá, ao meu ver, foi muito bem feita, porque você não tirou as pessoas dali. Óbvio que tinha criminoso ali. Tinha criminoso na Baixada, onde eles moravam antes, né, na palafita onde eles moravam. Se você tira essas pessoas daí, os criminosos vão continuar, e as pessoas que não eram criminosas e que trabalhavam na região vão ter que virar criminosas também, porque perderam seu emprego, porque estão morando agora longe demais. Então, o fato de elas morarem todas aqui, do ponto de vista da política habitacional, foi uma coisa bem feita, porque você não tirou as pessoas da região onde elas moravam para fazer a política habitacional. Mas aí tem o problema da política de segurança pública, que é outra coisa. Né? Quando vocês forem trabalhar no governo, vocês têm que entender que nada se resolve assim, de uma patada da noite para o dia. Não dá para resolver tudo. Você vai trabalhando com o que você tem. O que você não pode fazer é piorar o problema. Né? Você tem que ter atenção para as conexões, o que tal coisa que você está fazendo vai gerar no futuro. Né? E aí, o fato deles terem mantido as pessoas ali no Mucajá, eu acho que foi uma ótima política pública. E está do lado do quartel da PM, né? Do maior quartel da PM do Estado. Então, ao mesmo tempo, você tem ali uma certa conexão com uma política de segurança pública. Pode ser mal feito, mas que tem. Imagina se isso aqui fosse um lugar distante, longe da polícia, seria um outro problema. Então, gestão de segurança pública é outra coisa. Óbvio que você pode, né? Com certeza tem intervenções da polícia dentro do Mucajá direto. Outro dia eu vi um vídeo de tiroteio lá dentro, na internet, à noite. Mas é um problema. O problema de segurança pública é outro problema muito sério no Brasil também. Não sei se vocês ouviram, o Macapaba tem uma guarita da Polícia Civil lá dentro. A guarita do condomínio é da Polícia Civil, já tem uma mini delegacia dentro do Macapaba. Tem tanta gente lá dentro que ou é criminoso, ou está em regime semiaberto, ou tem um histórico de crime, que tipo, é mais prático para a polícia já ter uma guarita lá dentro. Porque qualquer coisinha eles já são acionados rapidamente ali, né? Então, eu vejo com bons olhos a do Mucajá. Eu tô curioso com essa aqui, do São José, porque parece uma coisa super precária, né? São José não, desculpa. Oscar Santos, que o colega estava falando. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Sim. Estamos ouvindo. Eu tô vendo a fotinho aqui, eu não conhecia. Deve ter sido uma coisa de emergência que fizeram quando o pessoal pegou fogo à casa deles, né? Isso aqui tem cara de ser bem prefeitura mesmo, tipo, tirar as pessoas dali, que elas não tinham de morar, e colocar em... Porque o Oscar Santos, as construções elas já estavam em andamento. Ah, tá. E aí, quando teve o incêndio, eles só tiveram essa solução. Tanto é que eles tiveram que esperar ainda terminarem de construir o Oscar Santos e tal. Eu tô vendo aqui as fotos, ó. Não tá mais assim. Tem muita gente que colocou muro ao redor das casas. Cada pessoa foi inovando se ajeitando, né? Do jeito que dava. Mas aí bem longe de onde elas moravam, né? Elas moravam no Perpétuo Socorro, agora foram jogadas para cá. Vocês já assistiram o Central do Brasil? Parece aquele conjunto habitacional do Central do Brasil, que aparece no final. Esses conjuntos do governo têm uma cara muito igual sempre, né? A gente sabe que é pela cara. Por isso que quando eu bati o olho naquele lado do Maranhão, aqueles conjuntinhos lá do Maranhão, do lado da beira do rio, ou na região onde foi feita a política, eu já falei logo, aqui botaram as pessoas no mesmo lugar, porque tem toda a cara de conjunto de habitação mesmo. Com certeza. E é interessante até a questão do Central do Brasil, porque
A gente vê que não tem uma mudança. Parece que o projeto é o mesmo da década de 90, porque ele saiu do Brasil da década de 90, né? E aí continua a mesma coisa. Eu não sei, eu não sou arquiteto, deve ter algumas coisinhas, a telha que usa. Deve ter algumas coisinhas pensando na. Mas deve ter umas coisinhas pensando na Amazônia, sei lá. A prefeitura construiu um parque também aí perto. Eu vi o mapa, vamos. Aqui, né? E aí playground de. Exatamente. Já tem um playground aí para as crianças, eu achei muito interessante. E aí, perto desse playground, tem uma sala. Não é uma sala, é um salão que as pessoas elas fazem festas. Elas fazem festa junina, fazem coisas de brega, tipo eventos de grande impacto, até mesmo coisas cultos evangélicos, com muitas pessoas e tal. Inclusive, na pandemia, teve festa piseiro rolando ali também, sem fiscalização. Mas tipo assim, você tem um projeto que também fornece meio aquelas garantias de direito à cidade para as pessoas, né? Claro. Dá lazer. Tem campinhos aqui também. Só que, e aí, tipo, ao lado das Caçantes tem o Sol Nascente. E o Sol Nascente já cresce de forma mais desorganizada e tal. Não tem planejamento, as casas não são que nem nos Caçantes. E, tipo, inclusive, a minha casa era no Sol Nascente. E é interessante a gente ver que a gente não tinha perspectiva de asfaltamento aqui. Mas, recentemente, veio uma deputada que se mudou para cá. E aí, no grupo da vizinhança, já falam que já pode vir asfaltamento para cá. Tipo, a rua principal é cheia de lama. E inverno é quase impossível de andar por aqui, pelo mesmo onde eu moro. Quando a gente quer sair, a gente tem que sair por um ramal que vai para os Caçantos, porque a principal, a Vinícius de Moraes, que vai para cá, uma coisa interessante também, a Vinícius de Moraes tem Vinícius de Moraes, eu moro na Raul Seixas, o nome daqui do Sol Nascente é tudo com nome de cantor. Eu moro Rosa, Luiz de Azevedo. Eu moro na Raul Seixas, entre a Vinícius de Moraes e a Leandro, por exemplo. E aí, tipo, é muita lama, muito mato, e assim, de noite é bem sinistro. Aqui, por exemplo. Tá aqui o Sol Nascente, tá aqui o conjunto Oscar Santos para cá. É isso, aí tem que ser pensado essas coisas todas, porque, de novo, o problema que a literatura aponta, né, centros urbanos maiores, Recife, Fortaleza, Belém, São Paulo, é que pegam as pessoas e jogam para muito longe de onde elas moravam, e aí isso cria problemas sérios de desemprego e tal, e o Banco Mundial está atento a isso. Né? Vocês viram no texto que o Banco Mundial, quando vai avaliar, ele olha quantas pessoas continuam morando no mesmo lugar, ou saíram dali, isso é um indicador que é avaliado. Então, se você vai pedir recurso desses lugares, você tem que mostrar para eles que aquela unidade de habitação que você está criando, tudo, está tentando ou resolver ou mitigar esse problema. Como, por exemplo, no Mucajá, que as pessoas moram no mesmo lugar onde elas moravam antes. O conjunto foi criado ali onde tinha a favela. Ou mitigar, você vai botar uma Macapaba lá na Zona Norte, mas vai ter ali uma política de transferência de equipamentos urbanos, vai ter UPA, vai ter hospital. Tem um hospital que eles começaram lá e nunca terminaram, né? Ali no comecinho da Zona Norte, ali no São Lázaro ainda. Eu sei que tem até um colega meu que joga airsoft ali, com os colegas, que é um lugar abandonado, que ia ser um hospital. Não sei se vocês já repararam, isso é um prédio que tem lá na Zona Norte. Deixa eu ver se eu acho aqui. É por aqui, assim. Parece que já foi finalizado já pela prefeitura. Talvez agora, por causa da pandemia, né, chegou recurso para o hospital, mas faz muito tempo que eu não vou lá, eu fui lá no passado e não tinha visto meio abandonado. Pouco após a ponte. Pouco após a ponte, exatamente. Não vou conseguir ver aqui. Se ele me der uma visão aqui do Google Maps, eu consigo. Tá aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui é o sentido que eu tô. É antes do Detran, eu acho. Ou não? Opa, parece que tá ali, ó. Não é. Eu não sei se eu tô indo ou se eu tô voltando pro centro. Acho que é mais para trás. Vamos achar esse hospital. Então, esse hospital foi pensado junto com a política de fazer as moradias ali, entendeu? As coisas têm que andar juntas. Equipamentos urbanos e... É pra cá. É aqui, eu acho. Ó, não é isso aqui, não. Isso aqui é a Secretaria de Assistência. Enfim.
Será que é isso? Acho que é isso. É isso aqui, ó. Isso aqui é para ser um hospital. Tá vendo? Deixa eu dar mais um para frente aqui. Ó, Hospital Metropolitano. Tá pronto esse troço já? Vocês estão me ouvindo? Tá A última vez que eu passei por lá, sim. Ah, que bom, então. Isso aqui foi pensado junto com o Mocajá. Era para estar pronto junto com o negócio. Então, se você vai fazer o pedido verba, você tem que mostrar que vai ter o hospital, que vai ter o parquinho e tal, porque isso ajuda, né, em conseguir o recurso do BID, porque eles estão preocupados justamente com isso. Se a política de habitação está vindo ligada a uma política de melhoria de vida da pessoa, se ela vai estar, se vão estar equipamentos urbanos presentes, se vai estar próximo ao emprego dela, ou se de alguma forma você vai disponibilizar mercado de trabalho para onde ela está indo, né? A Zona Norte está em crescimento, então sei lá se ela consegue emprego aqui relativamente fácil, do que na Fazendinha, né? E o centro do Ministério Público Estadual, que é mais para frente um pouquinho. Então é isso, senhores, tá? Sobre política de habitação. Na próxima aula, eu vou tentar botar o texto amanhã, dessa vez mesmo, para tempo de vocês lerem. Eu vou, acho que começar a falar sobre marco regulador. Então, lei de licitação, lei de licenciamento ambiental, como é que é, em linhas gerais, tá? Porque essas coisas são, do ponto de vista do direito, são bem complexas. Mas a gente vai dar uma linha geral para vocês, quais são as modalidades de licitação, que tipo de licitação é feito para quê, como é que funciona o licenciamento ambiental. Posso até entrar um pouquinho na judicialização, porque tem questões que são judicializadas, né? As pessoas vão levar o problema pro judiciário, na área de marco regulatório. Mas não sei, eu tenho que modular isso aí, porque senão é muita coisa. Tá bom? E façam o trabalho. Ok, professor, muito obrigada pela aula. Obrigado, Selene. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa tarde. Obrigada, valeu.